cada semana, os números de mortos por balas perdidas no Brasil aumentam. Dados alarmantes de uma sociedade acuada com medo de viver em meio a uma guerra civil velada. Em outubro deste ano, a Comissão Especial do Congresso aprovou as modificações no Estatuto do Desarmamento. A essência do Estatuto discute alguns requisitos necessários para que o cidadão comum receba autorização para circular nas ruas portando arma de calibre permitido. A facilitação da obtenção do porte de armas é um dos pontos que mais dividem ativistas contrários e favoráveis ao projeto. No projeto de lei continuam as exigências de atestado de aptidão técnica e psicológica para o uso do armamento, apresentação de certificados negativos de antecedentes criminais e não estar respondendo a processo criminal. Ou seja, não seria mais necessário que um delegado da Polícia Federal desse o seu parecer sobre a efetiva necessidade do requerente. Ou seja, qualquer civil que tenha cumprido as exigências citadas passa a poder portar uma arma de fogo, desde que a arma que pretende usar seja regularizada. Mas o que define se o portador realmente pode utilizar uma arma de fogo? Como definir o estado emocional no momento do disparo da arma? Para ativistas a favor, o porte de armas nestas condições, custos, estudo psicológico ou histórico criminal e os custos de se comprar uma arma e pagar pela documentação farão com que na prática o acesso ao porte continue bastante restrito. Para aqueles que se posicionam contra alterações no Estatuto do Desarmamento, dizem que armas aumentam violência no Brasil. Para muitas pessoas, proibir o porte civil de armas de fogo foi a forma de evitar que discussões banais no trânsito ou em bares, por exemplo, não se transformassem em mortes violentas por armas de fogo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o clima de tensão e terror atinge toda a população. 52 pessoas já foram mortas vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro desde o início de 2015, o que representa a média de um caso a cada 2 dias. A maioria é vítima de tiroteios entre bandidos e policiais. Em um dos casos, um morador registrou um desses tiroteios, em que policiais tentam destruir pontos de drogas de traficantes. Moradores também reclamam da falta de segurança na cidade e do aumento do número de assaltos. Nestas imagens podemos ver um pai abraçado ao filho recém-nascido, o protegendo atrás do carro durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos na linha vermelha. Em São Paulo, assim como em outros estados do país, a situação não é muito diferente. De acordo com dados oficiais de 2006 até 2013, último ano de estatísticas, balas perdidas atingiram mais de 1,5 milhão de pessoas, sendo que 103 morreram. Apenas nos primeiros 4 meses de 2015, as balas perdidas já fizeram mais de 60 vítimas. O que seria do Brasil, país tropical e abençoado? O Brasil onde a impunidade foi sempre o maior convite ao crime. Como será conviver em meio a uma verdadeira guerra urbana? Bom, e para debater esse tema de extrema importância na atual conjuntura que nós estamos vivendo aqui no país, que já é de grande violência, de muita violência mesmo. Nós estamos trazendo aqui especialista em segurança, Dr. Jorge Lordello, que tem o seu programa também na Rede TV, já agradecendo toda a direção, todos os sábados, operação de risco. Não poderia deixar desejar meu bom dia a todos, mas principalmente agradecer o convite que a Bispa me fez para estar lá na gravação do evento maravilhoso que foi o Renascer Praise 19. Obrigada. E eu queria dizer que eu fiquei primeiro impressionado, quem foi sabe. Primeiro, uma organização que eu nunca vi igual. Nunca vi igual. Segundo, uma festa que reuniu muita gente jovem, e uma coisa que me impressionou, não havia bebida alcoólica e não havia cigarro. Eu não vi ninguém, fora
do espetáculo. Sabe quando a pessoa sai para fumar? Não existia. Então, um evento de uma organização tremenda, de um profissionalismo, e realmente quem esteve lá sentiu a presença de Deus, sentiu todo o poder da palavra de Deus, invocado pelas músicas, pela senhora, pelo apóstolo. Eu fiquei muito feliz de estar lá e conhecer esse trabalho pessoalmente. A gente já assistiu os eventos na televisão, mas pessoalmente é diferente. Olha, eu também, Vitor, fiquei muito feliz que vocês puderam ir, que a gente se conhece aqui de temas não tanto às vezes agradáveis, né? Mas o Renascer Praise é o som que eu gostaria que estivesse em cada casa, que eu gostaria que estivesse no carro. Porque dependendo do som que você ouve, é o tipo da sua reação. Eu quero também dar o meu bom dia ao doutor De Paula. Ele é advogado criminalista, ninguém mais adequado para falar sobre isso. Bom dia, doutor De Paula. Bom dia, Bispa Sônia. Bom dia aos meus grandes amigos Jorge Lordello e Haroldo Lopes. É um prazer estar aqui mais uma vez e voltarei quantas vezes for convidado. Então, pretendo contribuir com esclarecimento sobre o tema, que é um tema polêmico. Aqui nós não temos a intenção de sanar o assunto, esgotar o assunto, mas sim despertar a ideia de que se devemos ou não ter armas nas suas respectivas cinturas. Este será um bom debate, acredito eu. Bom, eu também quero dar o meu bom dia com muita alegria ao doutor Haroldo Lopes, psicólogo, tem o seu programa aqui na Rede Gospel e é muito bom mesmo, o De Bem com a Saúde, o Momento Saúde aqui. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Bispa, bom dia aos colegas aqui da mesa, você de casa também, e participar aqui do debate à mesa, como também do meu programa, sempre é motivo de muito orgulho e satisfação. Muito obrigado. Em relação ao tema, eu só gostaria de dizer o seguinte: quanto mais armas nós tivermos em circulação, maiores as chances de homicídios e atos delinquentes. Só rapidamente para iniciar, passando um dado. 72% das armas que estavam na mão de criminosos no ano de 2005, que é uma dos dados que nós temos, em 2005, 72% das armas que estavam nas mãos de criminosos vieram das mãos de pessoas do bem. Ou seja, armas que tinham sido compradas para a defesa do cidadão, 72% acabaram na mão de criminosos. E após o primeiro ano do desarmamento, nós tivemos uma redução de 8,2%, segundo o Ministério da Saúde. E eu queria abrir também o debate com essa colocação, porque já diz muito a respeito que lado que devemos estar. Devemos realmente armar uma pessoa com 21 anos de idade? Se até mesmo a polícia não está preparada, ainda esses dias um policial disparou e tirou a vista de um rapaz com uma bala de borracha. Se até a polícia muitas vezes não está preparada, eu pergunto a vocês aqui da mesa e a você de casa: o cidadão de bem está preparado para colocar uma arma? Será que ele não sabe que essa arma é a primeira coisa que o bandido quer, o dinheiro dele, e sempre pergunta: você tem arma? Porque eles levam as armas. Quantas armas nós não percebemos armas riscadas? Por quê? Porque ela já foi legal num certo motivo, num certo momento, e depois, num segundo momento, passou a ser ilegal. E quem tem arma ou pretende ter arma em casa, saiba, 3 vezes mais chances. Se você tem arma em casa ou se você tem arma no seu automóvel, você tem 3 vezes mais chances dessa arma ser usada contra você ou contra um dos familiares. É o que demonstra a Secretaria de Segurança Pública. Bom, doutor Haroldo já colocou aqui a sua opinião, né? Eu gostaria de saber a opinião também do doutor Jorge Lordello e também do doutor De Paula, para a gente saber se vocês concordam. Realmente, se passar essa lei, vai beneficiar quem? A sociedade ou Bispa, quem? Nós temos que fazer uma reflexão histórica. Nós tivemos uma época no Brasil, década de 50, 60, 70 e 80, aonde que comprar uma arma e ter porte era uma coisa muito fácil e muito barato. Então, todo mundo brasileiro sempre gostou de arma, e essas armas que o Haroldo Lopes comenta são armas dessa oportunidade, que foram milhões e milhões de armas vendidas de uma maneira indiscriminada. Qualquer pessoa podia ter porte e qualquer pessoa podia comprar uma arma, só se tivesse realmente o registro policial. O que aconteceu? Veio o Estatuto do Desarmamento
e de uma hora para outra proíbe praticamente tudo. Só permite que algumas pessoas possam ter arma dentro de casa. Só que nós entendemos que, eu entendo que deve haver uma reformulação, mas uma reformulação consciente. Então, eu vou dar um exemplo. Quem que pode andar armado no Brasil? Polícia. A Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal. Ok. Quem mais pode andar armado no Brasil? Juiz de direito. Tem porte automático. Promotor de justiça. Tem porte automático. Mas o advogado, que faz parte da justiça, não pode andar armado. O advogado, principalmente o advogado da área criminal, ou advogado que lida com grandes causas, muitas vezes tem condição e preparo para andar armado, não pode. Nenhum advogado tem porte de arma no Brasil. Um outro detalhe, Haroldo. O senhor sente essa necessidade como um advogado criminalista? Olha, além de advogado, eu fui policial militar por 13 anos. E servi a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar com muito orgulho. Tem uma experiência de campo. O que eu vou dizer não é porque eu li em revista, eu vivenciei na pele. O cidadão, na minha concepção, ele tem o direito de andar armado. Ele tem que ter essa prerrogativa. Não se confunda direito com obrigação. Tá. Ele não é obrigado a ter a arma, ele tem o direito. Tem se quiser. Mas o Estado não pode furtar esse direito do cidadão de se autodefender. Diz lá a Constituição Federal o seguinte, que a segurança pública é direito de uns e dever de outros. Esses outros é o Estado. Ou seja, se a própria Carta Maior está dizendo que eu tenho o direito de me defender, que a segurança pública eu também posso exercer esse direito, não pode vir um estatuto, que é uma lei que é abaixo da Constituição Federal, contrariando inclusive o referendo que houve em 2005, que a população aprovou o porte de arma, o estatuto foi na contramão dessa decisão popular. Então, a população deve sim ter o direito de andar armada. Se ela vai fazer bom uso, é uma outra questão. Mas a partir do momento que o estatuto, a gente percebe que o estatuto está errado, por que que não se muda? E está errado por quê? Porque os dados mostram que quanto mais armas houver em circulação, mais homicídios nós vamos ter. Mas cada 5 minutos nós temos uma pessoa que é atingida por uma bala aqui no Brasil. O estatuto que impediu que as pessoas possam ter uma arma de fogo, se você pegar o número estatístico, o homicídio aumentou. Não. Aumentou sim. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Eu trouxe até uns dados aqui. 8,2% foi a queda do número de mortes provocadas por armas de fogo. O seguinte, como teve o Mas estatuto, isso aqui é o Ministério da Saúde que está falando. O Ministério da Saúde não entende segurança pública. Imagina, eu quero dizer que o ano passado, no Brasil, nós tivemos um dos maiores índices anuais, com 56 mil assassinatos no Brasil. Mas então não resolveu nada. A explicação que a Secretaria dá é o seguinte, esses índices, no primeiro ano, nós tivemos uma redução de 8,2% de homicídios quando foi aprovado o desarmamento. Nós tivemos uma queda nos homicídios. Aí cresceu. Brasil, então, mas no Brasil. Mas cresceu. Os números brasileiros hoje são os mais altos. Só um minutinho, só concluir meu raciocínio. Cresceu. O índice de homicídio voltou a crescer porque a nossa justiça se tornou muito mais lenta e de cada 10 homicídios, 9 ficam sem solução. Então, a certeza da impunidade fez com que eu trouxe esse debate porque cada secretaria entrega para a gente um dado. Um dado de acordo com aquilo que eles defendem. Então, nós temos várias estatísticas aqui no Brasil. Nós temos estatísticas que defendem o desarmamento e estatísticas que não defendem. Então, os dois aqui... A senhora tem a mídia investigativa que mostra todo dia, a mídia investigativa mostra todo dia os homicídios. E nós podemos negar, qual secretaria que vai negar 50 mil homicídios por ano no Brasil? Doutor Haroldo, assim, esquecendo estatística, como uma cidadã, eu tenho que admitir que a violência por parte de bandidos armados
aumentou ultimamente. Bispa, deixa eu Com fazer uma armas do cidadão de bem. Não, Não, deixa eu fazer eu uma não coisa. sei se é com armas do Independentemente. cidadão, porque será que eles estão usando aquela... Não é porque todo a bandido, gente vê não é todo metralhadora, bandido que a tem gente granada, não é todo bandido que tem fuzil. Vamos estabelecer uma coisa. Eu sou contrário que toda pessoa possa ter um porte de arma. A pessoa, para portar uma arma... Mas parece que o estatuto não é para toda pessoa, não, né? Não, tem alguns requisitos. Ela teria que ter o quê? requisitos. Uma capacidade técnica, uma capacidade emocional, e eu levantaria algo que não foi levantado. Ela tem que apresentar, no meu modo de ver, doutor De Paulo, uma motivação. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor, você que está nos assistindo, você que mora em São Paulo, outro lugar do Brasil, no fim de semana, você tem a sua chacrinha ou você tem a sua casa na praia. Como aqui em São Paulo, a pessoa pode ter casa aqui na Baixada Santista. Você põe a sua família, você, sua esposa, seus filhos no carro, naquele trânsito. Você pode ser assaltado ali, se um pneu seu furar ou se você for abordado. Ou, quando você vai para a sua chácara, você está com a sua família, você percebe ladrões vindo na sua direção e você não tem o direito a ter uma arma para defender a sua família. Agora, eu vou usar então um termo que você, doutor Lordelo, usou aqui nessa mesa e que nós estamos esquecendo. E é fundamental. O elemento surpresa. O senhor falou que quando você vê o cidadão entrando na sua chacrinha, você tem a possibilidade de usar a arma. Só que, gente, nós sabemos que essa realidade, me desculpe, ela não é bem assim. Quando você percebe o delinquente já está com a arma na rua. apontado para você. O que eu sou contrário, Bispo, é o que tinha antigamente. A arma já está apontada para você. Em São Paulo, eu me recordo muito bem, todo mundo andava armado sem necessidade. A pessoa queria andar armada porque, na época, até era uma maneira de status. Eu sou favorável que a pessoa, além de ter capacidade técnica e emocional, Haroldo, ela tenha o quê? Ela tem que demonstrar uma necessidade. Então, um pai de família fala o seguinte, eu posso comprar uma arma e ter na minha casa. Só que eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma chácara, eu tenho uma casa na praia. Então, eu quero ter um porte para me dar o direito de eu transportar essa arma nessa localidade e poder também ter a minha arma na minha casa de praia, que hoje não pode. Você compra uma arma, você tem que guardar a arma na sua casa. Para você levá-la para outro lugar, a burocracia é tão grande que você não leva. Você pode transportar de um lugar para o outro. Eu discordo completamente do Haroldo. Entendo que ele está totalmente equivocado e vou dizer o porquê. Independentemente de fator surpresa ou não, hoje nós brasileiros estamos à mercê dos meliantes. Ele vem te assaltar sabendo que você não está armado, sabendo que não haverá uma resistência. Eu trouxe aqui até um estudo da Universidade de Harvard. Os países que têm lei rígidas quanto ao porte de arma, o crime de estupro aumentou, o crime de roubo aumentou, os crimes de homicídio aumentaram. Então, esse fato, essa alegação de que, como o Haroldo disse, a arma na sua residência pode ser futuramente utilizada por um marginal, não é verdadeira. Eu estive no seminário do Exército Brasileiro e lá colocaram a seguinte situação. Nós, cidadãos comuns, não temos direito à arma, mas tem os colecionadores, tem os atiradores que têm várias armas em casa. E o Exército, que é quem controla isso daí, fez um levantamento. Dessas armas dos atiradores e colecionadores, apenas 2 ou 3% dessas armas é que foram furtadas. O restante dessas armas, que é utilizado pelos meliantes, elas não são de origem brasileira. Vem do Paraguai, vem por Miami, vem por outras fronteiras. O senhor tem um percentual disso? O Exército me passou de 2 a 3%. Das que são roubadas, né? Das que são roubadas ou furtadas dos colecionadores. Forte calibre. Sim, de calibre restrito, de calibre permitido e de calibre proibido. Sim, mas nós temos que, eu também, com todo carinho, meu amigo, grande profissional também discordo, volto a discordar, porque na maioria das vezes nós somos assaltados por garotos conhecidos como noias, que é o que impera nos grandes centros, e com armas que foram roubadas do cidadão de bem. Esse é um dado, né, é um dado consistente. Outra coisa que também me parece até um absurdo, né, o doutor Lordelo colocou de fator emocional. Eu pergunto a todos nós aqui da mesa e a você de casa também, 21 anos de idade, meu Deus do céu, onde é que está a cabeça de um congressista que coloca no projeto
dar a possibilidade de um cidadão com 21 anos de idade Só para nós comprar uma organizarmos arma de aqui, fogo. esse projeto, ele engloba o quê? Então, a pessoa não pode ter antecedente criminal, Não pode estar sequer respondendo o processo não penal. pode estar sequer respondendo Isso. nenhum processo, precisa ter um atestado psicológico que a gente... É fácil. Não, mas é cadastrado E fazer um na cursinho. Polícia Federal. E fazer um cursinho, aí você Precisa pode fazer andar um armado. curso, Aí você pode andar armado. É provar uma capacidade técnica. provar uma capacidade técnica, fazer um... Bom, eu acho que algumas medidas estão sendo tomadas para... não que eu advogue, eu estou querendo realmente saber de vocês como especialistas. Que advogue, que a pessoa possa ter o direito de andar armada. Um advogado criminal deveria ter isso, ou um advogado no exercício da sua profissão, que mexe com os ânimos de muita gente, é claro, está defendendo e está recebendo, deveria. Alguém que mora numa chácara e que esses noias... Podem invadir e te invadir, se de repente poderia ter, para dar, nem que fosse uns tiros para o alto, para espantar, isso seria uma maneira de se defender? Aumentaria o número de suicídio? Há alguns países que permitem que as pessoas tenham armas e aumentou o número de suicídio. Diminui realmente a criminalidade? Isso que eu gostaria. O doutor De Paula falou uma coisa verdade. Nós temos um cidadão, ele tem o direito de se proteger e a sua família. O que eu sou contrário é de você liberar um porte indiscriminadamente. O que não está sendo feito. A pessoa querer ter Mas o essas projeto é qualidades esse. e você Não, não é, liberar. Haroldo. Eu entendo que a lei deve estipular razões. A pessoa, para pedir, bispo, ela tem que ter razões e motivos convincentes para que ela possa fazer uso. Eu vou dar o exemplo aqui dessa pessoa que tem uma casa e que Mas o viaja motivo sempre com a família. convincente, ele já tem. Eu quero fazer a minha segurança, partindo do princípio. Não, ele do tem que ser um motivo, Haroldo, específico. Pois é, mas por exemplo, o motivo juiz tem porte de arma. Eu vou chegar Por que em casa. o juiz tem porte eu vou de chegar arma? em casa às Mas 11 horas Por da que o noite. promotor tem? Eu chego em casa Por às que o 11 horas da advogado não noite. tem? Eu quero a minha segurança. Por quê? Então eu vou comprar uma arma. Essa necessidade é o que se tem hoje. Você precisa provar a real necessidade. Mas o que é real necessidade? O que pode ser necessário para mim, pode não ser necessário para quem vai autorizar o porte. Então é um requisito subjetivo, o que eu sou contra. Eu acho que deve ser tudo requisito objetivo. Preencheu os requisitos? Preencheu. Ele tem um direito. Agora, nós não podemos viver no mundo da presunção. A arma na minha casa poderá ser furtada. Todos nós somos livres para matar. Olha, todos nós somos livres para matar. Não se confunde liberdade com autorização. Todos nós aqui, a qualquer momento, podemos matar alguém. Seja por uma faca, por uma arma, por atropelamento. Agora, se formos viver no mundo da presunção, então todos nós devemos ser encarcerados. Porque a qualquer momento nós podemos matar alguém. Agora, com 21 Então anos nós não de idade... podemos. Agora, eu Com vou chegar 21 lá. anos de idade, qual é A pessoa o dirige estado, com 18. o estado A pessoa dirige com emocional, 18 e anos, volta o a Haroldo. estado 16. emocional Você dá um carro, que uma essa arma. pessoa tem e qual é a carro não é uma necessidade. arma? Agora, um fato que também tem que se levar em consideração, que eu acho que tem um fato político por detrás disso. A educação, a saúde e a segurança pública é obrigação do Estado. A educação, todos nós fazemos nosso particular. Nenhum de nós quer um filho nosso numa escola pública, vamos falar a verdade. Nós colocamos numa escola privada. O Estado já empurrou essa obrigação para nós. A saúde também. Quem é o maluco, desculpe o termo, de depender? A gente estremece, morre de medo de imaginar indo para o SUS. Todo mundo tem um seguro particular de saúde. E agora as autoridades estão querendo jogar a segurança, que é uma obrigação do Estado, para cada cidadão fazer individualmente. Não, Haroldo, ele não está querendo passar Lógico que está, porque não se dá Haroldo, conta. isso é verdade, porque a exemplo, maioria das devolver pessoas o está com o direito à colégio defesa. público e a maioria das pessoas está na saúde não. pública. Só Hoje vai em pro dia, colégio público só para quem você não ter tem uma noção, condições. hoje em dia as pessoas estão tirando as pessoas do colégio particular e do que não tem como pagar. A vida ficou muito cara. Hoje as pessoas estão retornando ao poder público por falta de condição financeira. Agora, o senhor falar do Ministério da Saúde, veja bem, eu acho que peraí, é nós uma estamos com situação nas que armas, merece peraí. respeito. Vamos No voltar para as primeiro armas. ano diminuiu, bispo. primeiro ano, mas depois profissionais aumentou. como Diminuiu. advogados, oficiais de justiça e Vamos esclarecer um ponto senadores. aqui. Vamos. Essas pessoas deveriam ter
esse porte de arma? Bispo, olha, pela exposição. Então, nós também, né, que trabalhamos na televisão... Me desculpe, vamos esclarecer a senhora também aqui. tem que ter o Não, Lordelo. assim, é isso que eu quero colocar. Está se dando a conotação de que a arma será vendida como se vende cigarro, como se vende uma cerveja, como se vende um pão na padaria. Não é isso. Não é isso. O que está sendo retirado de circulação, a intenção desse projeto, é tirar o requisito subjetivo. Real necessidade. O que o Lordelo apoia e eu não. Não apoia? Não. Eu acho que deve ser requisito objetivo. Por quê? Se eu fizer lá uma documentação pedindo o meu porte de arma, olha, estou sofrendo ameaças de morte. Mas pode ser objetivo. Aí, pode ser objetivo. Você pode estipular, só um detalhe, doutor De Paulo. Não, só deixa eu concluir. Então, eu faço um requerimento de porte de arma, dizendo que estou sendo ameaçado de morte, por ter sido ex-policial e que empreendi está saindo agora, etc. O superintendente pode dizer o seguinte: cabe ao Estado te dar segurança, não você fazer a sua própria segurança. Portanto, isso não é real necessidade. Cabe ao Estado. E aí, se eu vier então vai a ser de entendimento. alvejado... Vai de entendimento, vai então. de entendimento. Por isso eu sou contra a questão subjetiva. Colocar realmente especificado. O porte de arma, como antigamente, ele tem um problema. Quando você entrega o porte de arma para a pessoa, como era feito antigamente, como quer se fazer agora, a pessoa pode portar a arma onde ela quiser. Então a pessoa pega uma arma na cintura e vai para a praia. Aí... A pessoa vai para uma casa noturna. Doutor De Paulo lembra bem, o doutor Lô também. Antigamente, década de 80, você ia numa danceteria em São Paulo e existia um paiol de armas. É verdade ou é mentira, doutor? Verdade, é verdade. Tinha mais arma do que um batalhão da polícia. Porque a pessoa pegava a arma, ela usava a arma, bispo, para qualquer coisa. A arma era um celular. Estava com ela. Então a pessoa ia para a praia. Com ela. Com o celular. Então eu digo o seguinte, quando eu falo em termos, quando a gente fala em necessidade, a lei deveria listar, inicialmente, itens objetivos. Então, por exemplo, você que tem uma arma para proteção da sua família e você tem uma segunda propriedade, ou você costuma viajar para casa de alguém, nós vamos estabelecer um porte de arma com uma limitação. Seria proibido em lugares públicos, casas noturnas, restaurantes, igrejas. Para que haja o quê? A gente faça uma limitação, mas que a pessoa tenha objetivamente se enquadrar numa série de itens onde eu entendo que a pessoa possa se proteger. Hoje há essa dificuldade. Aquela pessoa que mora numa casa mais afastada, ela comprou uma arma para proteger a família dela. Então ela se sente segura. Se ela ouve um barulho, bispo, ela pega a arma e ela está vendo 4, 5 homens vindo na direção da sua casa, como a senhora disse, eu dou 2 tiros para o alto, eu vou espantar esse criminoso. Mas só que isso... Agora, se eu quero levar essa arma para algum local... Eu não posso. Do jeito que o doutor está falando, o doutor Lordelo está falando, parece que não existe mais o elemento surpresa. Isso, de cada 10 casos, você vai encontrar um que você viu humilhante entrando na sua chácara. Você vê, mas não consegue reagir. E a maioria das vezes, quando você percebe, já está dentro da sua casa. E outra, se partirmos por esse raciocínio, um gerente de banco, ele vai ter que andar armado, porque ele vai falar, olha, eu posso sofrer um sequestro, o camarada me levar para o problema. Se ele tiver capacidade para andar, nós aqui que fazemos debates, muitas vezes participamos de debates bravos, que a coisa ficou feia. Tivemos que nos posicionar contra elementos que já estão presos, graças a Deus. Também somos pessoas visadas. A bispa é uma pessoa visada. Então, quer dizer que por causa disso vamos dar armas para todo mundo? Não é dar, ela compra se ela quiser. Não, mas a obrigação é do não Estado. Se confunda direito com obrigação. A obrigação outro detalhe, é do Estado. Pegou outro caso objetivo, Haroldo, uma pessoa que mostre para a polícia que ela está sendo ameaçada de morte. Já há um processo de ameaça. Por exemplo, a mulher que está sendo perseguida por um homem, o homem não desiste. Então, em casos específicos, onde há uma situação onde a pessoa fala, como é que eu me protejo? Para que serve o DHPP? Como é que eu me protejo? O que quer dizer DHPP? Haroldo, não existe um policial do seu lado. É de proteção à pessoa. Não existe um policial do seu lado. Agora, se eu sou ameaçado de morte por uma namorada, a polícia não é onipresente. De eu colocar uma arma na cintura, eu tenho 3 vezes mais com a raiva que eu estou dessa namorada, entre aspas, pelo amor de Deus, eu não estou namorando e nem... Mas isso daí é exceção. E nem quero ter uma arma na cintura. Mas eu vou ter
ter 3 vezes mais chances, movido a minha adrenalina, de tomar uma atitude precipitada e matar. Quando o policial, Agora, a namorada ele não é tem 3 treinado. vezes mais chance. Mas mata. Não adianta falar não, mas mata também. Veja bem, mas Puxa Haroldo, gatilho você está também. partindo da exceção. Como Você está exceção. colocando a exceção como regra, e Como não é regra. isso. Veja bem, as pesquisas mostram que os países que têm uma lei de arma mais flexível, a criminalidade caiu. Não é, Inclusive não é o nos que o Barack estupros. Obama fala. Barack Obama está querendo restringir as armas, por quê? Tá aqui Porque a a pesquisa violência aqui, está ó, demais. dos Estados Unidos, que aliás, Ué, Barack os Obama Estados não está Unidos querendo restringir. é um dos países mais liberal de armas. Mas ele quer Bom, restringir. é fato comprovado de que uma pessoa com arma, ela se transforma, né? Ela se sente mais segura, ela, Às de vezes, mais repente, se sente inconsequente, mais é bem corajosa, ela se sente, ela tem uma ousadia. Eu queria, assim, entender, eu não estabeleci realmente um conceito. Isso favorece a sociedade ou a indústria de armamento? Os dois. E aos bandidos também. E os dois. Ao lobby da arma, Porque, assim, aos bandidos uma coisa e à sociedade lógica, abandonada. ninguém de novo. quer levar tiro. O meliante, sabendo que a população está armada, ele vai pensar 2 vezes. Hoje em dia se rouba com canivete. Hoje em dia se rouba com escapamento de carro. De tamanha Doutor De Paulo, você preocupação. quer ver uma demagogia aqui no Brasil? O doutor De Paulo falou a verdade, o brasileiro não pode se defender. O brasileiro não pode se defender e a polícia, querem que a polícia receba o primeiro tiro para reagir. Aqui no Brasil é assim. O policial parece Isso um é um absurdo, super-homem, gente. então me É uma atira aberração. primeiro, me Gente, isso é um atira absurdo. primeiro, E aí aí legitima a minha depois reação. eu posso reagir. Estados Quer dizer, Unidos, se o cara faz... Você entendeu? Não, ele mexeu. Tem uma direto, não. atitude de que Eu vou dar um de ter exemplo. uma arma, o outro não pode reagir. É Não, difícil só quer ver isso. uma coisa que eu liberaria aqui no Brasil, que é proibido? Uma das armas que a gente chama de armamento não legal, que para mim muitas mulheres deveriam usar, principalmente aquelas que caminham em regiões periféricas pelo Brasil, é o spray pimenta. Aí eu já concordo com o senhor. O spray pimenta, Não, olha, na boa... ele vai te impedir o nóia de chegar perto de você, daquele estuprador que não anda armado, daquela pessoa que quer te agarrar, e você tem uma arma não letal para espantar. Aqui no Brasil, até o spray Mas pimenta, só que- só que o ele não é cidadão- permitido. Eu vou dar O meu cidadão- bom dia com muita alegria para todos que estão também agora nos acompanhando pela rede de Rádio Gospel. Nós estamos aqui debatendo nosso debate à mesa hoje com o Dr. Jorge Lordello, especialista em segurança, Dr. De Paula, que é advogado criminalista, e também Dr. Haroldo Lopes, que é psicólogo, sobre esta lei que está para ser aprovada aí sobre o desarmamento, guardadas algumas premissas, digamos assim. Então, aqui nós temos várias opiniões, né? Eu estava falando que o spray pimenta eu até concordo, porque eu vou te contar, sinceramente... Acontece o seguinte, que quando você dá uma arma, que na minha opinião deveria ser para a polícia de fronteira, polícia militar, polícia civil e outros policiais, são pessoas que têm que estar preparadas para dar uma arma. Você acha E então nós que deveria, mostramos- assim, e nós determinados percebemos- calibres não deveriam, então, E outra permitir coisa, fuzil? É assim Só mesmo. concluir, eu acho que essas pessoas estão preparadas porque supostamente, acredito que todas deveriam estar. Muitas não estão, porque há exemplo de quantas balas perdidas nós temos aí e execução de policial precipitadamente, como o garoto perdeu a vista aí com uma bala de borracha. Mas eles têm um preparo para andar com arma. Então, o cidadão de bem adquirindo a arma, ou até mesmo o spray de pimenta, de mostarda, seja lá o que for, a hora que ele tiver com raiva da namorada, vai o spray de mostarda, vai o spray de Vai responder por pimenta, isso. de Vai ketchup, responder vai tudo, criminalmente faz um por isso. cachorro Não quente na podemos casa da namorada. presumir Agora, o cidadão... que o tudo será cidadão banalizado. O cidadão de Haroldo, bem... o Haroldo parte da exceção exceção. e joga para a regra. Não, senhor. Então a mulher que Se ela vai do ônibus, depois ela tem que andar 2 quilômetros numa estrada de terra para chegar em casa, sem nada, então a coitada vai rezando. polícia não vai estar ali para fazer Entendeu? conta dela. Aí como é que vai O fazer? senhor se lembra, aqui em Diadema, para quem está fora do Brasil, é um bairro, um município aqui pertinho da gente, Diadema, os bares fechavam às 11 horas. Em primeiro lugar, houve uma diminuição tremenda de crimes. E seria até interessante
que a gente fizesse uma enquete, um levantamento, que você, telespectador, participasse. Quantos de vocês compraram uma arma para se defender, como falou o doutor Jorge Lordello, o doutor De Paula, e quantos de vocês tiveram as armas roubadas? Está aqui, é um dado, 72%. Isso não faz muito tempo. Mas qual é o período dessas armas? Estavam, das armas que estavam na mão de bandido, que 50 anos está aqui, a informação vem de 2005. Com várias estatísticas, um me dá 72%, do outro lado me dá 2%. Eu realmente, doutor Haroldo, eu não estou nem questionando, eu estou sendo uma saia justa. O ponto é simples. Nem qual estatística aqui que eu sigo. O ponto é simples. Eu sei que muita gente está sendo morta hoje em dia por bala perdida. 57 mil. Mas a bala Mas isso perdida daí não é não vai de uma arma diminuir. legal. Não, mas uma coisa, aí é um dado a importante. senhora há de confirmar comigo e os colegas também. Nós temos 3 mentiras aqui. A grande mentira, a pequena mentira e as estatísticas. Isso fica claro. Porque cada um aqui de nós deu uma estatística. Dentro da nossa vivência, eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês, porque cada um aqui tem uma vivência, né? Eu tenho também uma vivência pública. Eu, graças a Deus, como o doutor Lordello falou logo no início do programa, eu convivo dentro de uma sociedade muito pacífica. Exato. Nós tínhamos lá 8, 10 mil pessoas que não tinha sequer cigarro, não tinha um traço de álcool, né? Então, a minha cercania, o meu entorno é muito, graças a Deus, pacífico. Mas estou exposta a senhora não anda armada. Eu sei que a senhora não anda armada, a senhora tem um outro ponto de vista, mas tem o conhecimento de que vivemos numa sociedade violenta e toma as suas precauções, correto? Eu tomo minhas precauções. Mas de outra forma. De outra forma. A senhora não anda armada. Não. Agora, as suas precauções... Mas não pode, mas nem se quiser. Mas nem que pudesse. Agora, eu vejo um advogado criminalista que, de repente, se coloca contra... Eu fico preocupada. O doutor Jorge Lordello, que está exposto no seu programa Operação de Risco, a gente vê a exposição dele, preocupa, porque são pessoas de bem. Mas a senhora quer um dado pior? Me preocupa. Eu vou trazer um dado aqui. Mas armar a população e o doutor De Paula vai corroborar que é um dos maiores absurdos. Pegaram a lei do desarmamento, ninguém pode ter praticamente o porte. Eu não conheço ninguém, doutor De Paula, que tenha porte. O que eu ouvi dizer foi o Abílio Diniz, que teve o porte. Você não agora, só que tem um detalhe. Deram uma flexionada na lei de desarmamento, mexeram na lei de 2011, dizendo o seguinte: se a pessoa for pegar com arma e a arma for de calibre permitido, ela paga fiança. Então, para o criminoso, e aqui eu vou dar um exemplo muito claro. Eu vou dar um exemplo muito criminoso. A polícia está andando, verifica um garoto, mão para a cabeça, revista o garoto estava armado. O que esse garoto ia fazer armado? Ou ele ia matar alguém, ou ele ia assaltar alguém. Não tem outra explicação. Hoje em dia, ele é levado à delegacia, paga uma fiança de R$200. Então, o ladrão, o assassino é beneficiado e o cidadão de bem. E eu só discordo num ponto, doutor De Paula, eu concordo quase 100%, só discordo num ponto. O porte de arma deve existir, sim, para situações objetivas, daquelas pessoas que estão precisando estar armadas. Melhor. Agora, se nós tivéssemos... bem objetiva, para que a pessoa possa ter sua arma, pois eu digo uma coisa, o ladrão pode andar armado e quando ele é preso, ele paga fiança. Agora, eu volto a pergunta. Aí não dá, né? E o cidadão já é inibido pela lei. Eu volto a pergunta para vocês. Se nós tivéssemos... E nós já deveríamos ter. Não temos, porque ainda falta ética e moral nesse país. Se nós tivéssemos um código penal, um código que já está aí enterrado, morto, de 1942, e que as leis fossem cumpridas, e que bandido bom é bandido preso, e com uma pena maior, principalmente quando comete homicídio, nós não teríamos a violência que temos e nós não precisaríamos armar a população. Se o Código Penal fosse melhor e se bandido tivesse preso, nós não precisaríamos armar o cidadão de bem. É uma forma de empurrar para vocês, para que você faça a sua segurança. A violência vai aumentar. Bom, essa é a consideração final do doutor Haroldo. Por favor, doutor De Paula. Eu penso o seguinte, uma coisa é inquestionável.
todos nós temos direito à vida, seja ela defendida por si próprio ou por agentes de segurança pública. A vida é um bem indisponível. Você não pode fazer um contrato colocando como punição a sua própria vida. O Estado não tem o direito de furtar a possibilidade do cidadão ter uma arma. Ele não tem esse direito. E o fez. E o fez, através do Estatuto. O porte de arma deve ser concedido àquelas pessoas que preenchem os requisitos. Não estamos falando aqui em banalidade de venda de armas. Vai favorecer as indústrias de armas? Claro que vai. Por outro lado, também vai favorecer o emprego. Desculpe, 21 anos de idade é banalizar. Não, veja A partir dos 21, o indivíduo a pode ter questão uma de idade, arma. tá? Que isso? Vamos falar então sobre a questão de idade. Há pessoas que têm 40 anos e não têm responsabilidade. São inconsequentes. Tem pessoas que têm 18 anos, têm mais responsabilidade do que aquele que tem 50. Isso é exceção. Então, veja bem, mas você também estava partindo da exceção, né? Então, Não, Policiais podem se inscrever com 21 anos de idade. A pessoa pode ser policial com 21 anos de idade, Tá na civil, bispa. militar. Eu vou precisar encerrar. Eu acho que o bom senso precisaria reinar. E a gente ter uma lei mais específica. Eu acho que a lei precisa ser reavaliada, sim, mas que as premissas fossem mais específicas, que elas fossem melhor determinadas. Nestes locais não é permitido. É isso que está. Tais pessoas podem, devido comprovadamente à sua necessidade. Outros locais é permitido, porque é cercado de grandes bolsões de miséria, que a gente sabe que acabam, infelizmente, sendo também um ambiente propício para que a pessoa acabe adquirindo droga e tudo isso, dada a desorganização até do local. Então, essa é assim, a minha opinião, e que Deus nos ajude. Porque quem perde alguém, ou quem de repente andava e uma bala atingiu, é muito triste. E os maiores crimes é por Ou quem vingança e vê banalidade. um marido ou uma filha, ou até a mãe, porque nós temos policiais mulheres também, saindo de casa para defender o pão e voltar. E fiz isso por E 13 não, anos. e não voltar, Mas eu voltei. graças a Deus. É muito triste. Então, eu acho que a lei precisa ser reavaliada, assim. Mas com maior dedicação. E me desculpa, com viu, melhores Eu premissas. sei que a senhora já quer encerrar o programa e eu sempre extrapolo um pouco, mas a verdade também deve ser levada em consideração. A maior estatística a respeito de homicídios diz que os homicídios ocorrem por questões banais. Por questões banais, vinganças bobas, até por causa de time de futebol. Mais um ponto para se pensar. A população deve andar armada, já que temos um dado consistente que os crimes são banais. Mas muitos desses daí morrem mediante pauladas. Não, a maioria por arma de fogo. Paulada. Pauladas, é uma turma contra a outra, pega lá um taco de beisebol e mata. Não, isso só está Doutor falando De Paula, do semana final do passada eu campeonato comentei brasileirão. aqui Isso da aí. funcionária da Rede TV que estava na chácara em Mariporã, uma chácara de 10 casas. Os marginais invadiram, foram roubando casa por casa, chegaram na última casa, mataram com um tiro de calibre 12 um pai de família. Ninguém armado, eles fizeram o que bem quiseram, mataram, mandaram tirar roupa, trancaram as pessoas, deram um tiro no pai de família, mataram e foram embora. Como você disse? Se alguém naquele momento tivesse preparado com uma arma, ia ser diferente, poderia ter impedido a morte do pai de família. inocente. Só que a maioria que reage morre, mesmo armado. Mas porque reage no momento errado. Mas está despreparado. Aliás, só Bom, me isso vai o dia permite. inteiro hoje, viu, Bispo? O pior momento... Coitado da bispa. Eu realmente só- entendo que esse assunto não dá para esgotar. É mas só acho uma que orientação que eu gostaria de dar. Aqueles que conseguem, porventura, ter uma arma, ou está andando armado, através de guia de tráfego, etc., nunca se reage no momento que você está sendo abordado. É por isso que morre. Quando o meliante aborda, ele quer reagir. E é o pior momento. Certamente será abatido.
aguarde. Se você pretende reagir, aguarde um momento. Mas nunca, nunca no momento em que você está sendo abordado. Eu só quero deixar claro isso daí porque a grande maioria das pessoas que morrem ao reagir é porque reagiu no exato momento que está sendo abordado. Bom, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu espero realmente que haja uma consciência adequada para reavaliar tudo isso e que a gente possa, como sociedade, ser favorecido. Eu não concordo que toda a sociedade seja permitida, mas eu acho que algumas funções precisam ser reavaliadas e algumas pessoas em alguns lugares onde estão precisam ser considerados de uma maneira diferente do que a lei hoje não permite. Muito obrigado, doutor Jorge Lordello, obrigado, doutor De Paula, obrigado. E olha, o anjo de Deus se acampa ao redor daqueles que o buscam, que o temem e os livra de todo mal. Busque também uma proteção em Deus.